Putin faz um pronunciamento ali para os russos de Ano Novo, o pronunciamento mais longo desde o início do seu governo, que já faz bastante tempo, né, mais de 2 décadas aí, e a gente vai discutir um pouquinho o que foi falado, inclusive baseado também numa declaração de François Hollande, ex-presidente francês, que corrobora o pensamento da Merkel. Como assim? Vamos discutir já, tá? O Shoigu, que é o responsável pela defesa na Rússia, também faz um pronunciamento importante, principalmente dando força aos soldados, lembrando que nesse momento a Rússia não está mobilizando somente voluntários, mas também está convocando pessoas para lutarem na Ucrânia, isso muda completamente a situação. E também o Erdogan, ele realiza um acordo ali com a Síria e com a Rússia para retirar suas tropas do país. Um avanço super importante para a Síria para tentar acabar ali com a guerra que se instala no país. E também vou tentar dar uma de pitoniza aqui, ó. Qual será que vai ser o futuro do mundo, principalmente ali, acerca da guerra na Rússia e Ucrânia para 2023? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu sempre posto notícias, atualidades e tal, acho que é bem importante. E claro, pessoal, se você quiser contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro, que isso ajuda bastante. Se não, pessoal, chave Pix está aí na descrição, tá? Vou colocar aí para vocês também. Isso ajuda demais. Claro, o meu trabalho, pessoal, é uma forma de reconhecimento tanto profissional quanto financeiro também, e principalmente pessoal, assim, né? Eu fico muito feliz, pessoal, que eu consiga contribuir para, sei lá, passar um pouco mais de informação, discutir geopolítica, que é o que eu amo fazer e gosto de passar para vocês. E claro, eu não poderia, né? Só para a gente começar o vídeo, agradeço demais, pessoal, pelo crescimento do meu canal, pela presença de vocês. Eu desejo para todo mundo um excelente ano novo e que 2023 seja muito melhor do que foi 2022. E geopoliticamente, né? Vamos pedir pelo fim da guerra, por favor, tá? Mas vamos lá. Lembrando que torcida é uma coisa, torço pelo fim da guerra, análise geopolítica, outra é completamente diferente. Então bora lá pro vídeo, ó. O Putin, ele fez um pronunciamento ali de mais ou menos 9 minutos, que é o mais longo desde o início do seu governo, né, há mais de 20 anos aí. Começou em 99, né, o governo dele, com a renúncia do Boris Yeltsin, e aí vem se instalando, teve um hiato ali de 2008 até 2012, quando Medvedev virou presidente e ele virou primeiro-ministro. Mas era quase um governo tampão, já que ele não podia se reeleger novamente, né? Mas vamos considerar aí que desde 99 até hoje é o presidente Putin. Foi o pronunciamento mais longo aí. O que ele falou? Basicamente, ele colocou a culpa por tudo que vem acontecendo de errado no mundo no Ocidente. É óbvio, né, pessoal? Assim como o Ocidente também faz a mesma coisa contra os russos. Ele falou, por exemplo, que nesse momento o Ocidente ele está utilizando a Ucrânia e as sanções como uma arma contra os russos. E que, aliás, o Ocidente tentou fazer uma série de sanções econômicas, punições, preço do petróleo, teto, gás, tal, essas coisas, e nenhuma deu certo para combater os russos. Eles não conseguiram por esse caminho. O Putin falou também, por exemplo, que o Ocidente ele fica usando a Ucrânia como se fosse uma espécie de arma para atacar os russos, quando na verdade ele está garantindo ali para o povo russo que ele nunca vai deixar isso acontecer. Inclusive falou que o Ocidente ele agiu de maneira completamente hipócrita, tentando se fingir de pacifista, vamos tentar estabelecer um acordo de paz, quando na verdade só queria armar os ucranianos para atrapalhar ali, para destruir os russos. O que ele está falando? Basicamente do acordo de Minsk, né? Quando a gente teve ali o Euromaidan em 2013, aquelas manifestações que culminaram com a derrota do governo na Ucrânia pró-Rússia e com a entrada de um governo pró-OTAN, pró-União Europeia, a Rússia faz a incursão, retoma a Crimeia e existia a região de Donbás, Lugansk e Donetsk, que estava ali fervilhando, porque são populações também de maioria russófona, que se identificam grande parte ali com os russos, tem a liderança do Denis Pushilin, que é um cara totalmente pró-Rússia também. Então começou a ter um movimento ali também para a independência. Além da Crimeia, que foi anexada pelos russos sem reconhecimento internacional, para acontecer a mesma coisa em Lugansk e Donetsk. Foi assinado o Tratado de Minsk, que garantiria que Lugansk e Donetsk, a região de Donbás, ficariam com a Ucrânia, mas a Ucrânia se comprometeria a preservar ou para respeitar, dar um pouco mais de autonomia para esses povos. Só que, segundo a Angela Merkel já falou isso, o François Hollande, que na época era presidente da França, corroborou essa afirmação, falando que o Acordo de Minsk, ele nunca foi pensado exatamente para a paz. Ele foi pensado muito mais
para dar tempo para a Ucrânia receber armamento dos países ocidentais, conseguir se armar e resistir aos russos. O François Hollande falou isso. Falou que, por exemplo, se fosse a Ucrânia de 2013 que estivesse lutando hoje contra os russos, a Rússia já tinha ganhado há muito tempo. Mas eles usaram todo esse tempo ali de fingir uma pretensa paz para armar os ucranianos. É que, claro, o François Hollande e a Merkel falam que isso foi feito pelo Ocidente, mas também foi feito pela Rússia. A Rússia também tinha se comprometido a não incentivar separatismos na região, mas a Rússia incentivou. Enquanto o Putin fala que, na verdade, ele está fazendo... Eu sempre respeitei os acordos de Minsk. Eu falei que não ia incentivar separatismo, eu acabei não incentivando, só que os países ocidentais, eles sempre ficaram financiando, e ele sempre usa essa palavras, né? Os movimentos nazis, não posso falar no YouTube, Stas, né, que existem na área, para derrubar os russos. Então eles ficaram financiando de maneira hipócrita, se fingindo de pacifista, quando na verdade eles estavam querendo estabelecer a destruição da Rússia. Então foi um discurso completamente assim, nacionalista, na intenção de fazer com que a população, que caiu um pouco a popularidade, né, a gente não pode esquecer, que no início dos conflitos, o Putin, ele só convocava ali voluntários para participar do conflito. Teve meado ali da guerra, mais para metade, né, no segundo semestre, que ele convocou cerca de 200 mil reservistas para participar dos conflitos, e aí não é só voluntário que vai. Sei lá, eu, por exemplo, sou um reservista, sou obrigado a ser convocado pelo exército russo e vou lá participar. Só que eu tenho família, tenho filho, enfim. E aí, como que minha esposa vai ver isso? Como que meu filho vai ver isso? Percebe que é diferente o voluntário e o cara que é convocado para participar? Eu não estou preparado, talvez eu nem curta, não concordo com a guerra entre Rússia e Ucrânia, percebe? Então ele tem que fazer esse discurso nacionalista de exaltação dos soldados e falando, inclusive, que nesse momento os russos estão lutando pelo futuro da Rússia para convencer a população que batalhar contra o Ocidente é um bom negócio, tá? Inclusive falou que esse momento marca uma divisão entre o que ele considera o momento de hegemonia dos Estados Unidos, hegemonia do Ocidente, e um novo momento com a liderança de Rússia e China organizando uma novíssima ordem mundial. O Shoigu, que é o cara da defesa, ele também fez um pronunciamento mais ou menos parecido. Falou que, assim como o Ano Novo é inevitável, a vitória dos russos também é inevitável. E colocou toda essa certeza que ele tem na mão dos soldados, médicos, reservistas, todo mundo que participou dos conflitos. Inclusive garantindo, novamente, né, que os soldados eles estão defendendo o futuro da Rússia atacando os não posso falar no YouTube, nazistas, né, que existem na área. Então o discurso ele é muito parecido, exaltando os soldados, exaltando o nacionalismo, essa luta contra o Ocidente, numa briga para a preservação da Rússia, o nacionalismo russo, tá? E pelo menos, segundo pesquisas internas da Rússia, a população, até o momento, mesmo com a convocação dos reservistas, vem gostando dessa ideia. E a popularidade do Putin, ela ainda continua bastante satisfatória. O Erdogan, que é o presidente da Turquia, inclusive, tá? Para 2023, a gente tem que ficar esperto. Talvez seja a eleição mais importante no mundo, a eleição do Erdogan. O Erdogan, ele é um presidente, né, que se ancarou numa tentativa de golpe para conseguir se manter no poder e aumentou bastante o seu autoritarismo, sua repressão, sua lei anti-fake news, que é para combater os jornalistas, né, enfim, uma série de questões aí bastante autoritárias. O Erdogan, ele vai disputar as eleições ano que vem e por conta da inflação tal, é fato que vai ter uma eleição bastante complicada. Não sabemos o quão livre vão ser essas eleições, mas é um ponto para a gente ficar bem esperto. A Turquia vem crescendo o seu papel geopolítico, né, no mundo. E ele conseguiu estabelecer, na verdade foi marcada uma reunião no dia 28/12 entre Erdogan, Síria, ou seja, Bashar al-Assad e o Putin, tá? Por quê? A gente sabe que a Síria passa por uma guerra civil desde 2011 e dentre outros membros ali da guerra civil da Síria, existem os curdos, que ocupam o norte da Síria, inclusive numa das regiões que fazem fronteira ali com a Turquia. E a Turquia tem nos curdos, principalmente no PKK, o Partido Trabalhista do Kurdistão, um dos seus principais inimigos geopolíticos. O Erdogan já não curte muito Bashar al-Assad, e para piorar, o Bashar al-Assad ainda é complacente com os curdos, segundo Erdogan. O Erdogan, desde 2016, ele vem fazendo manobras militares, terrestres, aéreas,
no território da Síria. Só que a Síria é estratégica para o Oriente Médio, é o coração do Oriente Médio. Rotas de gasodutos, oleodutos, geopoliticamente é parceira do Irã, que é outro país super importante, e hoje o Bashar al-Assad é um aliado da Rússia, e a Rússia vem tentando se aproximar da Turquia. Entende que é preocupante para a Rússia perder o Bashar al-Assad? É triste para a Rússia ter a possibilidade de perder o Bashar al-Assad. E caso a Turquia, inclusive ela tinha prometido que faria isso, tá? Fizesse uma incursão e ocupasse a região dos curdos do norte da Síria para combater os curdos, isso poderia desmobilizar novamente, gerar uma instabilidade política na Síria e a queda do governo al-Assad, o que, claro, seria bastante preocupante para os russos. Imagina, por exemplo, um governo pró-União Europeia, pró-Ocidente, a futura construção de gasodutos que diminuiriam a dependência da União Europeia, da Rússia, para ter uma dependência maior do Oriente Médio, ficaria muito mais facilitada. Então a Rússia, o Putin, mexeu seus pauzinhos ali, se reuniu tanto com o Bashar al-Assad como com o Erdogan e basicamente se comprometeu com que o PKK, os curdos, também serão combatidos pela Síria. Então, ó que interessante, né? É a primeira reunião que acontece ali entre Síria e Turquia desde 2011. Não acontecia uma reunião. Então, uma aproximação mediada pela Rússia. Notícia bem importante para a Síria e principalmente para os russos. E tentando fazer um papel aqui de pitonisa, né? Vamos tentar estabelecer aqui algumas previsões para 2023. Primeiro, penso eu, tá? E aqui tudo sai do campo da informação e vai do campo da especulação. Inclusive, quero pedir a opinião de vocês no comentário para ver se vocês pensam como eu, tá? A respeito do conflito da guerra da Rússia e da Ucrânia. O que é certeza é que armamentos mais pesados, novas tecnologias e novas táticas de guerra vão ser empregadas no conflito. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos se comprometendo a mandar um financiamento de bilhões de dólares, vai mandar, por exemplo, o sistema Patriot, está mandando também, pelo menos segundo a Bloomberg, blindados importantes para combater na guerra da Ucrânia, e a Rússia, ela não pode ficar para trás. A gente sabe que a Rússia hoje tem um nível de autoritarismo ali, né, bastante grande do Putin. O Putin está há décadas no poder, só que o Putin é o cara que enfrenta resistências, inclusive dentro do seu partido. Se ele, por exemplo, perder a Crimeia, perder Zaporizhia, perder Lugansk, perder Donetsk, isso abala essa popularidade do Putin. O Putin, ele cresceu muito baseado na sua figura de imponente. Mesmo quando ele ascendeu o poder, por exemplo, lá nos anos 2000, ele já foi reconquistando a Chechênia já. Era importante reconquistar a Chechênia para mostrar, ó, quem manda aqui é a Rússia. E perder um território para a Ucrânia, para o Ocidente, com esse discurso nacionalista, vai abalar bastante a possível popularidade aí do Putin. Então penso eu, tá, que como o Ocidente está armando mais os ucranianos, a Rússia não vai deixar para trás e vai começar a usar mais tecnologia no conflito também, tá? Professor, isso pode escalar para um conflito nuclear? Eu, particularmente, Ricardo, acho difícil que isso aconteça, porque uma escalada nuclear, a gente está falando aí de potências gigantescas, OTAN, Rússia, tal, que tem poder para destruir o mundo, tá? Então não penso, impossível, claro que não é. Se existe arma nuclear, ela pode ser usada, mas assim, acho difícil ser utilizado tanto pela OTAN quanto pela Rússia. OTAN, galera, convenhamos, né? Difícil ser utilizado para defender a Ucrânia. A Ucrânia é importante, mas não tanto a ponto de usar uma arma nuclear, penso eu, tá? Da Rússia, talvez uma arma nuclear tática, mas também acho difícil que isso aconteça. Acerca da economia mundial, também não vejo com bons olhos, tá? A gente tem uma série de conflitos eclodindo aí no mundo. No Oriente Médio, Israel agora com o Benjamin Netanyahu, muito mais à direita, muito mais contrário aos palestinos. Isso pode envolver uma guerra, por exemplo, no Oriente Médio. Tem um conflito entre Chile e Taiwan, por exemplo, que pode escalonar para um nível superior. A gente tem, por exemplo, inflação no mundo, fazendo com que os países aumentem a sua taxa de juros, e aí, naturalmente, a economia fica desaquecida. Se os Estados Unidos aumentam os juros, dólares vão para os Estados Unidos e tende a desvalorizar o nosso real, porque tem menos dólares comparados ao real. E há uma tendência também, inclusive a Rússia já garantiu, que ela vai cortar sua produção de petróleo e quem respeitar o teto estabelecido pelo G7 não vai poder comprar petróleo dos russos. Então o petróleo ele pode escalonar para casa de 100 dólares, 110 dólares, 120 dólares, e tudo isso é inflação, né? Aumento do preço das coisas. Então, economicamente e geopoliticamente, não prevejo que vai ser um bom ano para 2023. De novo, uma coisa é análise,
outra torcida. Eu não acho que a guerra acaba, eu acho que vai ter um aumento dos juros no mercado mundial e acho que vai ter uma disparada do preço dos combustíveis. Professor, é certo? Claro que não, geopolítica é imprevisível. No começo de 2022, ninguém esperava que ia ter uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Vai falar que era especulação, a Rússia não vai invadir, e ela acabou invadindo. E aí, galera, você concorda comigo? O que você acha? Quais são as previsões para 2023? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, pessoal, um excelente ano novo para vocês. Espero que todas as previsões catastróficas que eu fiz, sejam mentira, que a gente tenha o fim da guerra, a queda da inflação, a aumento da empregabilidade e um feliz 2023 para todo mundo. Tamo junto, beijo, abraço, tchau e até ano que vem.